Bom, ótimo, a gente já está gravando aqui a sessão da apresentação da defesa da dissertação de mestrado do discente Marcos Gabriel de Santana. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todas e de todos aqui. Em especial, gostaria de agradecer ao professor Lucas Catão por ter aceitado o nosso convite para participar dessa banca, e também ao professor Arlúcio Viana por também aceitar nosso convite e participar dessa defesa, da banca dessa defesa. Bom, o Marcos Gabriel ele vai fazer uma apresentação por volta de 50 minutos dos principais resultados do seu trabalho, e posteriormente a comissão vai fazer uma arguição sobre pontos que sejam pertinentes. Gabriel vai falar sobre boa colocação e teoria de regularidade para equações integrodiferenciais em espaços de interpolação, e vai mostrar algumas aplicações dessa teoria em equações de problemas concretos, como na via Stokes e condução do calor, em problemas com memória. Esse foi o tema geral da dissertação de Gabriel. Bom, Gabriel, você tem cerca de 50 minutos. Quando se sentir confortável, pode começar. Obrigado, professor. Eu quero agradecer, antes de iniciar, todos os presentes, né? E quero agradecer, em particular, a banca, ao professor Lúcio, ao senhor, ao professor Bruno e ao professor Lucas. Como o professor Bruno falou, o professor Bruno, que foi o meu orientador no trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre boa colocação e teoria de regularidade para equações íntegro-diferenciais abstratas em escalas de interpolação e aplicações. Então, eu vou apresentar agora um roteiro do que vai ser. Eu quero começar com as preliminares, para a gente definir algum vocabulário, estabelecer qual o nosso problema, e logo em seguida, nessa parte 2 aqui, eu vou dizer quais são as nossas hipóteses sobre cada elemento que compõe o problema, para depois apresentar os principais resultados que nós obtivemos, e com esses resultados nós conseguimos aplicações em 3 problemas originais. Eu escolhi 2 desses problemas para apresentar. Por questão de tempo, só pude pegar 2, né? Mas, enfim. O nosso problema. Tá? Olha, o problema que a gente vai considerar aqui é esse problema de valor inicial, abstrato, íntegro diferencial, tá? Onde U aqui é a função que nós queremos determinar. Tá? Esse A aqui representa um operador, tal que menos A é setorial, em um espaço de banda complexo x0. Quando eu disser setorial aqui, assim como eu fiz lá no meu trabalho, eu já estou deixando incluso aí na definição, embora não seja usual fazer isso, que o operador A tem domínio denso. Tá? E além disso, que ele é um operador fechado. Esse núcleo aqui que aparece é uma função escalar, tá? E eu vou supor uma certa condição a respeito do seu comportamento a longo prazo, mais precisamente de sua transformada de Laplace, que eu estou denotando por G-chapéu. E para medir esse comportamento, eu estou usando um número zg maior que 1. Né? Esse número zg, volta e meia, vai aparecer ao longo da apresentação. Tá? Aqui, F representa uma não linearidade, e a gente vai ter que impor condições sobre ela para poder estudar esse problema. Isso vai ser feito posteriormente. E o dado inicial, eu estou supondo que ele mora no espaço x1, que aqui denota o domínio do operador equipado com a norma do gráfico. Então, primeiramente, o que é que vem a ser uma solução para esse problema? Mais precisamente, uma solução branda. A gente vai dizer que uma função contínua, no intervalo zero a tal, com valores em x1, é uma solução branda para esse problema P, se essa função satisfaz essa fórmula daqui, tá? Onde S aqui denota a família resolvente analítica associada ao núcleo G e ao operador A, certo? A gente vai mostrar, sob certas condições no núcleo e no operador, que essa família existe. Tá? Mas essa forma aqui de
de se definir solução branda é usual e nós vamos em busca de soluções desse tipo aí. Na verdade, a gente vai até em busca de um tipo de solução um pouco melhor que essa, a definição também vou apresentar posteriormente, certo? Mas isso aí, primeiramente, é o que é uma solução branda para esse problema. Essa fórmula daqui é conhecida como fórmula de variação dos parâmetros para esse problema. Né? E o nome vem do que a gente viu lá em EDO, no curso de graduação mesmo. Só que aqui, no caso, abstrato. Né? E o que acontece? Eu gostaria de fazer um paralelo desse meu problema com o problema parabólico semilinear, tá? Abstrato. Então, esse problema daqui. Tá? Aqui, por simplicidade, inicialmente, eu estou considerando que a F é independente de tempo, certo? O A ainda é a mesma coisa, x1 ainda é o seu domínio com a norma do gráfico. Aí o que acontece? Para esse problema, se define solução branda como uma solução que satisfaz a forma de variação dos parâmetros, onde a família resolvente aqui deve ser substituída pelo semigrupo analítico, gerado pelo operador. Né? Lembrando que o operador é setorial, tem um semigrupo analítico. E o que acontece? Se a gente denotar aqui por x-alfa, x índice alfa, alfa não negativo, a escala de espaços de potência fracionária associados a esse operador, ou ao seu negativo, como às vezes é dito, e a gente supor também que a não linearidade F ela satisfaz essa condição aqui. Então, traduzindo, eu estou supondo que F, primeiramente, mapeia o domínio do operador em um espaço x gama zero da escala e que ela é, o que diz aqui essa desigualdade, é que ela é Lipschitz sobre conjuntos limitados de x1. Então, se a gente supuser isso e definir um operador nas funções contínuas em zero tal com valores em x1, através da fórmula de variação dos parâmetros, com que objetivo? Com o objetivo de mostrar que esse operador aqui é uma contração estrita, e aí eu poderia usar o princípio do ponto fixo de Banach para garantir a existência de um único ponto fixo nesse espaço, e pela definição de solução branda, esse ponto fixo seria uma solução branda para esse problema aqui, para o problema parabólico semilinear. E esse procedimento ele é usual. Existem muitos trabalhos que fazem isso daí, estudam e resolvem esse problema dessa forma. Para você mostrar que esse operador T esse operador não, desculpe, que essa função, né, o operador não estou falando que ele é linear não, que essa aplicação é uma contração estrita, você tem que estimar, né, T, a diferença entre T aplicado em duas funções desse espaço, certo? E quando a gente faz isso daqui, na norma desse espaço aqui, a norma infinito, a norma do SUP, né, você fica com uma estimativa desse tipo. Esse símbolo aqui, eu estou querendo denotar que é menor ou igual a menos de alguma constante irrelevante para a questão. E, portanto, para você ter que ter uma contração estrita, você precisaria fazer com que esse coeficiente aqui fosse menor que 1. E você pode fazer isso pedindo que tal seja suficientemente pequeno, mas para você pedir isso, você tem que garantir que o gama zero aqui é positivo. Né? O caso em que gama zero vale zero, esse argumento não funciona. E quando o gama zero é positivo, você consegue mostrar a existência do ponto fixo em um intervalo suficientemente pequeno. Então, você tem uma solução local. Depois você mostraria a dependência contínua de dados iniciais. E aí você teria um teorema de boa colocação. Então, veja, essa divisão entre o caso gama zero igual a zero, gama zero positivo, ela diz respeito a uma noção que é a criticalidade do problema. Né? O problema ele é crítico, a gente disse que ele é crítico, ou que a não linearidade é crítica nesse caso, quando esse número gama zero é zero. E se ele for positivo, ele a gente diz que o problema é subcrítico. Tá? E essa classificação do problema, ou da não linearidade, se preferir, não vem de graça, não. Né? Arrieta e Carvalho, nesse artigo deles aqui, Problemas Parabólicos Abstratos com não linearidades críticas,
e aplicações a Navier-Stokes e calor, eles estudam o problema semilinear, não necessariamente independente do tempo, e eles fazem justamente essa divisão, certo? Eles fazem justamente essa divisão. Lá, eles se concentram no caso crítico, e aí eles provam o resultado de boa colocação, inclusive para a classe de soluções um pouquinho melhores que soluções brandas, que eles lá chamam de soluções Epson regulares, e é atrás desse tipo de solução que a gente vai, só que para o problema íntegro diferencial abstrato. Então, a gente vai acrescentar uma convolução com aquele núcleo, acrescentar um termo de complexidade ao problema e vai procurar estudar esse problema em busca de um resultado de boa colocação. Bom, boa colocação local em tempo, né? O que é que acontece? Eu vou estabelecer agora quais são as nossas hipóteses, mais precisamente, sobre cada elemento do nosso problema. Eu já disse que o operador A era tal que menos A é setorial. Tá? Então, aqui, para situar, vamos dizer que ele é setorial de ângulo π0. Tá? Então, o que seria dizer isso? Seria dizer, primeiro, que o espectro do operador A está em um setor de vértice zero e semiabertura π0, no plano complexo. Aqui eu fiz uma figura para ilustrar. Aqui é a semiabertura e aqui o vértice, né? E já aproveitando para dizer, quando eu denotar aqui com conchete, eu estou representando o setor fechado, com borda aqui, com essas semi-retas, e se eu colocar parênteses é sem borda, sabe? Sem vértice e sem essas semi-retas. Então, o espectro do operador menos A está aqui, e toda vez que você pega um supersetor, com esse formato aqui, sigma 0 π1, π1 nesse caso tem que ser um número maior que o π0, né? Maior ou igual. Toda vez que você pegar um supersetor, então esse operador aqui, ele é um operador limitado em x0, tá? Que é o espaço ambiente, e essa limitação ela é uniforme nos complementos desses supersetores. Tá? Então aqui eu estou dizendo que a constante de limitação ela depende só da semiabertura desse supersetor. Tá? Supersetor, estou querendo dizer o setor que contém o subsetor. E olha, a gente não vai trabalhar com escala de espaço de potência fracionária, a gente vai trabalhar num conceito um pouco mais geral, que é escalas de interpolação, que em muitos problemas clássicos que a galera estuda, essa escala de interpolação ela generaliza a escala de espaço de potência fracionária. Aí o que acontece? Vou dizer aqui o que é a escala de interpolação. A gente vai definir, já tem o x0, né? x1 normalmente é o domínio do operador equipado com a norma do gráfico. Aqui eu estou dizendo o seguinte, que para o índice 1 e 2, o x-alfa é definido como sendo o domínio do operador levantado essa potência com essa norma aqui, que para o caso do operador que é menos setorial, né, que o negativo dele é setorial, equivale à norma do gráfico. E para o índice estritamente entre 0 e 1 e entre 1 e 2, eu vou usar uma família de funtores de interpolação que eu vou assumir podendo ser tanto a família complexa quanto a família real, certo? E vou aplicar essa família aqui de forma natural para obter uma escala de interpolação, de espaços intermediários entre x0, x1 e x2, certo? Então, com essa escala de interpolação, que satisfaz propriedades semelhantes à escala de espaço de potência fracionária, a gente vai pedir algumas condições sobre o núcleo G, tá? Para garantir boa colocação com dado inicial no espaço x1. E aí, é claro, né? Se eu estou considerando essa escala daqui, essa escala de interpolação, para falar em boa colocação, vai ser em termos dos espaços intermediários dessa escala. Então, veja só. As minhas hipóteses sobre o núcleo G. Tá? Eu vou pedir que G seja uma função L1 Locke, não identicamente nula, Laplace transformável, porque essa teoria da família resolvente, a principal referência que a gente utilizou para tratar dessa parte do problema foi o famigerado livro do Pruis, que é amplamente utilizado por quem estuda esse tipo de problema. E lá ele usa, numa parte dele lá, ele faz essa teoria usando a transformada de Laplace. A gente vai supor que
tal transformada de Laplace tem uma extensão meromorfa a algum setor sigma ômega 0, eta 0 mais π sobre 2, onde o ômega 0 não negativo e o eta 0 está nesse intervalo. Que tal extensão meromorfa não se anula nesse setor e que para cada subsetor desse setor original, você tem um supersetor do setor que está relacionado com o operador, tá? E essa aplicação aqui, menos lambda sobre G chapéu de lambda, G chapéu, acho que eu já falei, mas denota transformada de Laplace de G, ela mapeia essa região aqui, que eu rachurei, eu espero que esteja nítido, ela mapeia essa região daqui no complemento do supersetor. Tá? Então, pega um subsetor, vai existir um supersetor do setor de setorialidade, eu já usei a palavra setor várias vezes, de setorialidade do operador, menos A, e ela leva essa região no complemento de tal supersetor. E por último, que o núcleo tem aquela condição de decrescimento controlado a longo prazo, no infinito. E eu vou dizer isso dizendo que para algum subsetor do setor onde G chapéu está definido, a extensão meromorfa, existe um número zg tal que esse linsup aqui é finito. Né? Isso é dizer que se você olha para 1 sobre G chapéu, então isso daí possivelmente explode no infinito, mas com ordem controlada, osão de lambda a zg menos 1, osão a notação Landau. E veja, depois de uma sequência dessa de hipóteses, é natural se perguntar, será que as hipóteses não são muito restritivas? Né? Lá no nosso trabalho, a gente dá exemplo de um núcleo escalar, que é esse daqui, núcleo escalar esse, que é, de certa forma, até bem geral, e a gente prova que ele satisfaz essas condições, supondo essa hipótese daqui em cima desses expoentes. E esse núcleo daqui, inclusive, em aplicações físicas, para os problemas que o nosso problema abstrato genera, que você pode reescrever, né, o modelo com essa formatação abstrata da gente, esse núcleo aí ele tem diversas aplicações clássicas. Né? Ele generaliza vários modelos que são, inclusive, protótipos. E, veja só, com essas hipóteses que a gente fez sobre o operador G, usando o PRUS, está aqui, equações integrais evolucionárias e aplicações, a gente consegue, através da teoria que ele faz lá, mostrar que existe uma família resolvente, analítica, associada ao par AG, ao operador e ao núcleo. Está aqui a expressão dela, e por isso, aqui, todas aquelas hipóteses de que essa aplicação aqui conversa bem com esse operador. Né? Então, você tem a existência de uma família resolvente analítica, e ainda você sabe estimar essa família, você tem algumas estimativas dessa família agindo nos espaços de índice inteiro da sua escala de interpolação. Então, isso daí foi baseado no PRUS. Tá? A gente tirou essas duas daqui de lá e conseguiu fazer essa daqui no trabalho. O que é que acontece? Para você conseguir um resultado de boa colocação do jeito que a gente quer, é preciso, assim como você entendia o comportamento do semigrupo na escala de espaço de potência fracionária, e esse comportamento é bem conhecido, é preciso que você saiba dizer como é o comportamento do resolvente analítico na escala de interpolação. É meio que natural isso, até pela heurística do que a gente vai tratar, tentar mostrar que uma aplicação tem ponto fixo e tal. Então, para você estender essas propriedades, essas estimativas lineares que a gente tem no operador agindo em espaço de índice inteiro, da escala de interpolação, a gente usa as ferramentas de interpolação, da teoria de interpolação. Então, não foi de graça, a gente já toma uma família de interpolação como sendo a real e a complexa, essas não são as únicas que você pode tomar, mas a gente tomou a real e a complexa para poder trazer essas estimativas e entender o comportamento da família resolvente na escala de interpolação, entre os espaços intermediários. E aí, como é que é feito isso? Aqui eu estou pegando o número θ maior que 0, menor que gama, menor que 1. E aí, digamos que você queira agora, por exemplo, entender como funciona um operador linear, nesse caso é o resolvente, a família resolvente, agindo do espaço x gama no espaço x1 mais θ, tá? Da escala. Então, o que acontece? Por propriedades de interpolação, mais precisamente a propriedade chamada
propriedade de reiteração, você consegue olhar para o espaço x1 mais θ como um espaço intermediário entre o x1 e o x1 mais gama, com o funtor de interpolação de índice θ sobre gama. Tá? Você pega o funtor, pode ser da família real complexa, pega aquele de índice θ sobre gama. Então, se você aplica esse funtor nesse par de interpolação, você obtém o x1 mais θ. O x gama, trivialmente, pode ser visto da mesma forma, entre x gama e ele próprio. Então, as propriedades de interpolação me dizem que, para saber o comportamento desse operador, para estimar a norma dele, agindo de x gama para x1 mais θ, é suficiente saber como esse operador se comporta de x gama para x1 mais gama e de x gama para x1, ou seja, nos polos da interpolação, certo? Aí, beleza. Para saber de x gama para x1 mais gama, por exemplo, para fechar esse lado aqui do diagrama, aí você olharia para x1 mais gama pelo que ele é por definição, que é o espaço intermediário entre x1 e x2, com índice gama, e x gama da mesma forma, entre x0 e x1. Então, a gente tem informações nos espaços de índice inteiro, então tem aqui também nos espaços intermediários e fecha essa lacuna. E o outro lado você fecha de forma semelhante. Tá? Então, para isso nós utilizamos a teoria de interpolação juntamente com as estimativas que conseguimos obter do Prus, certo? Sobre a família resolvente. E aí isso nos dá um entendimento agora do comportamento da família resolvente na escala, certo? E as estimativas que nós obtivemos, olha aqui, essas 3 estimativas, tá certo? Essa daqui diz respeito a como se comporta o operador perto do instante inicial, né, t igual a 0, e essa daqui é a estimativa da estimativa linear dele agindo na escala. E aí, veja, essas estimativas aqui foram fundamentais no trabalho, assim como para você tratar do caso parabólico, semilinear, é fundamental você entender o semigrupo na escala de espaço de potência fracionária, que já é algo usual. Bem, agora eu quero falar um pouquinho sobre a noção de criticalidade do problema. Né? O tema lá da apresentação já falava de criticalidade, eu vou explicar agora o que é. Novamente, vamos considerar o caso um pouco particular em que F é time dependent. Então, estou aqui no meu problema, novamente, íntegro diferencial, e vamos supor que para um gama zero, no intervalo 0,1, a aplicação F mapeia o domínio do operador x1 em um espaço da escala de interpolação x gama zero, certo? E que ela é localmente Lipschitz sobre conjuntos limitados. Então, o que é que acontece? A gente vai considerar essa aplicação aqui, definida pela forma de variação dos parâmetros, e procurar mostrar que ela é um ponto fixo, que ela tem um ponto fixo, que ela é uma contração estrita. E o espaço métrico é, claro, as funções contínuas em algum intervalo zero tal, com valores em x1. Aí o que acontece? Essa aplicação aqui, se você estima o que você precisa estimar, você termina com essa integral daqui, usando a própria fórmula de definição de t, certo? Aí aqui se faz necessário entender o que eu falei, o comportamento de S na escala de interpolação, e aí a gente usa as estimativas que conseguimos, colocamos aqui, a hipótese de F ser Lipschitz sobre conjuntos limitados, beleza? E aí você tira essa diferença daqui tomando a norma do espaço métrico e resolve essa integral. Então, você fica com essa majoração aqui, né? Aqui você teria que tomar o sup em t, né? Você fica com essa majoração e para que o argumento funcione, você precisa pedir que esse expoente seja positivo, que esse denominador seja não nulo, e para que você tenha a contração, que o expoente aqui seja positivo, certo? E isso separa o problema, novamente, em 2 situações. A situação subcrítica e a crítica, certo? Foi o que eu representei aqui. Quando o número zg, que é o número intrínseco ao núcleo escalar g, ele é menor que essa fração, então nessa faixa aqui de valores para zg, o problema é subcrítico. Quando o número zg é maior ou igual que essa fração, o problema é crítico. Esse argumento não funciona, você tem que procurar uma outra forma de resolver o problema, certo? No nosso trabalho, a gente lidou com os 2 casos, tanto com o caso subcrítico quanto com o caso crítico, e
por uma questão de tempo, eu vou apresentar aqui apenas o resultado do caso crítico, tá? Para o problema crítico. Bem, o que acontece? Para o problema crítico, já que você não consegue aplicar esse método baseado na técnica do ponto fixo de Banach, você precisa agora rever as suas hipóteses. E sobre a não linearidade F, no caso crítico, a gente vai supor o seguinte: a gente vai supor que ela mapeia o espaço x1 mais epsilon em algum espaço x gama epsilon da escala de interpolação, epsilon e gama epsilon aqui no intervalo 0, 1, e satisfaz essas duas desigualdades aqui. Tá? Essas duas desigualdades aqui pedir um pouquinho mais do que ser Lipschitz sobre conjuntos limitados na segunda coordenada, certo? Então a gente pede essas duas condições. Eu aqui aproveito para fazer duas observações. A primeira delas, que você poderia muito bem assumir que F tem esse comportamento aqui sem nem sequer falar sobre quem é F agindo no domínio do operador, certo? E muitas vezes você não pode falar, você não tem informações sobre F agindo no domínio do operador. Nós também definimos, nós classificamos esse caso como caso crítico, né, que é, claro, ainda mais crítico do que o que a gente acabou de ver, porque você não sabe dizer onde é que F manda o domínio do operador. E aí, nesse caso, aquele intervalo de criticalidade, esse intervalo de criticalidade aqui, ele às vezes nem existe, de subcriticalidade, desculpe. Eles às vezes nem existe. Então, você pode ter um problema que para qualquer número zg que você tenha, o problema seja crítico, certo? Esse número gama zero aqui, digamos que nós conseguíssemos estimar a não linearidade na escala. Esse número gama zero aqui poderia ser negativo, tá? E isso daqui seria impossível, você não teria esse intervalo. Tá? Bem, o que acontece? E também, claro, o caso que você não conseguiria nem estimar a não linearidade. Bem, o que acontece? Outra coisa que eu gostaria de frisar é esse número ρ-1 aqui que aparece sobre os expoentes da limitação. Ele também aparece nos resultados que a gente obteve. Tá? Bem, qual é o tipo de solução que eu falei que é um pouco melhor que solução branda? Um pouco, é claro, é relativo dizer um pouco ou muito, mas que é mais regular que solução branda. São as chamadas soluções epsilon regulares, que é uma solução branda para esse problema daqui, no sentido que a gente definiu, mas que é epsilon regular, e isso significa dizer que a sua solução ela regulariza e vai morar no espaço x1 mais epsilon. Né? Então, embora o dado inicial seja assumido estar em x1, para um instante de tempo imediatamente após o instante inicial, a solução ela regulariza e vai morar em x1 mais epsilon. Então, estou dizendo aqui que é uma função contínua, de zero tal aberta em zero, em x1 mais epsilon. E é em busca desse tipo de solução que nós fomos no trabalho e conseguimos um resultado de boa colocação. Qual foi o resultado? Bom, no resultado a gente supôs que o número zg associado ao núcleo G satisfaz essa desigualdade, certo? Essa desigualdade aqui, se você colocar aqui no lugar de epsilon 0, ela vai te jogar para o caso subcrítico. Tá? Mas aí, lembrando, a gente está no caso crítico, o correto é você nem sequer fazer estimativas a respeito do comportamento da F agindo no domínio do operador. Então, a gente supõe isso daqui, tá? Se você tem uma não linearidade com aquelas condições, a gente supõe que o núcleo escalar satisfaz isso, certo? E aí, o que é que você obtém? Para qualquer dado inicial no domínio do operador, na verdade, para qualquer ponto x0, você consegue uma bolinha em torno desse ponto x0, onde, não importa onde você posicione o dado inicial na bolinha, você tem existência de solução e o tempo da solução pode ser tomado uniforme. O tempo de existência pode ser tomado uniforme na bolinha. Certo? Então, é um resultado de existência onde o dado inicial pode ser posicionado em qualquer lugar do espaço x1, mas sempre que você escolhe um centro ali, você tem uma bolinha onde naquela bola o tempo de existência é uniforme. Certo?
E a respeito dessas soluções epsilon regulares, a gente obtém o seguinte. Primeiro, essa solução é mais regular do que teta regular, do que epsilon regular. Ela é teta regular para teta nesse intervalo. Aqui o número zeta-g, a hipótese que a gente tem sobre ele faz com que esse lado aqui do intervalo seja maior ou igual que o número ρ epsilon. Em particular, você poderia tomar teta igual a epsilon. Então, aqui eu estou dizendo que a solução 1 ela tem mais regularidade que ser epsilon regular. E aí você tem uma condição de controle de comportamento na origem, certo? Nesses espaços. Você tem dependência contínua de dados iniciais, tá? E você tem unicidade de soluções epsilon regulares na classe das funções, das soluções que satisfazem essa condição aqui de comportamento controlado próximo da origem, certo? Então, se uma outra solução é uma solução branda, epsilon regular e satisfaz isso, então ela tem que coincidir com a solução que o teorema garante, na interseção dos seus intervalos de existência. Certo? Então, foi esse o resultado. Tem mais uma condição, já esquecendo. Se o número zeta-g, que você supõe ser menor ou igual que essa fração, for estritamente menor, o raio da bolinha pode ser tomado arbitrariamente grande. Isso significa que você pode considerar o tempo de existência de soluções uniforme sobre conjuntos limitados. Certo? Então, esse aqui foi o resultado que a gente conseguiu para o problema crítico. Certo? E, além desse, nós conseguimos também provar um resultado de continuação e um resultado do tipo alternativa blow-up. O resultado de continuação vai dizer que, se você pega a solução epsilon regular, agora eu vou me referir a ela como uma solução epsilon regular, que satisfaz isso daqui, você tem unicidade para um instante de tempo suficientemente pequeno, mas você não sabe o que acontece a longo prazo. Tá? Mas o que acontece? Qualquer uma dessas soluções que satisfaz isso daqui, você consegue continuar ela um pouquinho mais, de forma que ela ainda é uma solução branda epsilon regular e um intervalo um pouquinho maior. Certo? Um pouquinho maior, suficientemente pequeno ainda. E essa extensão que você faz, essa continuação ainda é única. Tá? E com esse resultado daqui, agora a gente pode se referir à solução como a solução branda epsilon regular, e a gente apresenta também um resultado do tipo alternativa blow-up para essas soluções, que significa que se o tempo de existência dessa solução, tempo maximal, é finito, então essa solução explode. Aqui eu estou dizendo que ela explode no espaço x1 mais epsilon, quando você se aproxima do tempo maximal de existência. Certo? Bem, esses resultados, na verdade, nos permitiram aplicar a teoria em, como eu falei, 3 problemas que nos renderam resultados originais, e eu trouxe 2 desses para apresentação. O primeiro deles que eu gostaria de falar é o problema de Navier-Stokes com viscosidade hereditária. O termo hereditário aqui se refere a essa convolução aqui. Tá? Então, aqui, nesse tipo de problema, diferentemente do Navier-Stokes clássico, para fluidos newtonianos, é levado em consideração efeitos de memória do fluido. Né? Então, vamos dizer quem são os elementos aqui. Ômega é um subconjunto limitado e um domínio limitado, faltou o domínio aqui, limitado e suave de R3. U é a função que a gente quer determinar, é o campo velocidade do fluido, né, cujo problema modela. P é a pressão do fluido, H aqui é uma força externa agindo sobre esse fluido. O 0 é o dado inicial prescrito, é a velocidade, é o campo velocidade no instante inicial, certo? E a gente já coloca uma condição de incompressibilidade, uma condição de que o fluido está parado na borda da região, que é a condição antideslizante. Beleza. Para tratar desse problema aqui, a gente precisa, obviamente, reescrevê-lo na formatação abstrata que a gente está considerando. E como é que é feito isso? Primeiro,
a gente considera uma decomposição do espaço L2, que é a chamada decomposição de Helmholtz, onde a gente escreve o L2 como a soma ortogonal de dois subespaços bons, porque a gente quer. Um deles eu vou denotar por E0, que é o espaço que nos interessa, na verdade, é o fecho em L2 das funções sem finito de suporte compacto livre de divergente. E eu vou denotar por P a projeção desse espaço aqui, do espaço L2, desculpe, sobre esse espaço, E0, ao longo do núcleo da projeção, que é esse espaço daqui. A decomposição de Helmholtz diz isso, né, que o E0 é soma ortogonal com esse cara, dá o L2. E nós denotamos por L o operador de Stokes, que é menos o operador projeção composto com Laplaciano, com esse domínio aqui. E é conhecido que esse operador ele é setorial, de ângulo zero, meu psi0 aqui nesse caso é zero, em E0, tá? Em E0, às vezes é comum chamar o E0 de L2 livre de divergência também. O zero mora no resolvente do operador, e, portanto, ele tem uma escala. Se ele é setorial, o zero mora no resolvente, então ele tem uma escala de interpolação com índice na reta inteira. Escala de interpolação, não, desculpe, escala de espaços de potência fracionária. É sabido também que essa escala conversa bem com o funtor, a família de funtores de interpolação complexa. Estou notando isso daqui, né? Se você aplica um funtor da família com índice θ entre dois espaços, é alfa, é beta da escala de espaço de potência fracionária. Então, você reobtém um espaço dessa escala com um índice apropriado. E o que nós fizemos foi definir x0 como sendo E1/4 menos 1 sobre zg e denotar por A realização do operador menos L em x0, em particular A, quer dizer, em particular menos A, que é L, é setorial, e com a família de interpolação, a família de funtores de interpolação que define a escala sendo tomada como a família complexa, a gente tem isso daqui. Certo? Pronto. Então, o que a gente faz depois disso é aplicar o operador de projeção na equação do problema e reescrevê-lo dessa forma daqui. Aqui há o negativo do operador de Stokes e F, a não linearidade, é essa daqui. Certo? Beleza. E agora, para aplicar os nossos resultados. Tá? Bom, para fazer isso, você precisa ter aquelas hipóteses sobre a não linearidade F, de que ela mapeia algum espaço x gama x 1 mais epsilon da escala em um espaço x gama epsilon, e você tem aquelas desigualdades. E você tem que provar isso para conseguir aplicar a teoria. Né? Bom, como acabei de mostrar, né, de dizer, na verdade, o x1 mais epsilon é um espaço, digamos, índice μ da escala de espaço de potência fracionária. Pelas propriedades dessa escala, você consegue imergir continuamente o μ dentro do espaço de Sobolev H2μ, aí o μ, obviamente, depende do epsilon, né? Esse H2μ, usando imersões bem conhecidas, você consegue imergir ele novamente, né? Dentro de algum espaço H1S0, o S0 depende do μ, que por sua vez depende do epsilon, e você consegue também imergi-lo dentro de um espaço de Lebesgue LR, onde o índice depende de epsilon também. E aí, veja, fazer essa sequência aqui não é à toa, obviamente, que para você estimar agora a não linearidade partindo desse espaço daqui, aí é bem mais tranquilo do que pensar nela na escala de espaço potência fracionária. Por quê? Veja só, digamos que a gente queira estimar a não linearidade caindo em um espaço de Lebesgue LS, onde o S vai depender do S0 e do R. Então, aí você teria que estimar essa parte daqui. Né? No fim das contas, você coloca as condições que forem necessárias sobre H. Mas para estimar essa parte daqui, em LS, você passaria a norma, usaria a desigualdade de Rode, a norma do produto ficaria majorada pelo produto das normas. De um lado, você teria uma norma no espaço de Lebesgue, do outro, a norma do gradiente no espaço de Lebesgue, que perde para uma norma no espaço de Sobolev, com índice de derivada 1. Certo? Então, funciona, né? Você tem que fazer as contas. E é claro que em cada passo que você faz aqui, algumas condições, algumas restrições vão ter que ser impostas sobre os índices.
Depois, você consegue mostrar que esse espaço de Lebesgue, pelas propriedades dos espaços da escala de potência fracionária, ele está imerso em alguém da escala, e aí esse cara da escala você denota por x gama epsilon, e você consegue mostrar que depois de tudo isso, o número gama epsilon ele é 2 epsilon mais 1 menos 1 sobre zg. Ele pode ser, você consegue mostrar com esse número daí. Então, você fecha esse diagrama e o número gama epsilon é esse daqui. Bem, então, o zg, que tem que ser menor ou igual que aquela fração lá, ele vai ser exatamente igual àquela fração, onde o número ρ, que eu falei que aparece sempre, aqui é 2. E com isso, aplicando agora o teorema de boa colocação, tá? Eu vou aplicar só um pedaço dele, você conseguiria um resultado de boa colocação com um dado inicial num espaço E5 quartos menos 1 sobre zg, que é o nosso x1, tá bem? A solução é epsilon regular, então ela regulariza com um tantinho, vai até o espaço x1 mais epsilon, né? Mas é mais que isso, ela é teta regular para teta indo até 2 epsilon, tá bem? É o que está escrito aqui, e tem aquela condição de controle na origem. Além disso, ela é a única solução da classe daquelas que satisfazem isso daqui. Certo? Bem, a razão para a gente ter escolhido o espaço x1 como sendo esse daqui, ela não é solta também. O que acontece? O nosso problema, ele é bem parecido com um problema parabólico semilinear, com um termo de dificuldade, que é o núcleo escalar, mais um termo de complexidade. Porém, o que a gente observou no trabalho? Que você conseguiria recuperar, e entre aspas, colocar uma aspas aí bem grande, tanto as hipóteses quanto os resultados que Arrieta e Carvalho fizeram para o problema parabólico semilinear, quando você formalmente substituía o número zg aqui presente por 1, formalmente. Então, no trabalho deles, eles tratam desse problema, do problema de Navier-Stokes, claro, para fluidos newtonianos. O problema deles é parabólico, semilinear. E o que é que acontece? Quando a gente substitui, lá eles foram em busca de generalizar um resultado do Fujita-Kato, que tratava desse problema, e que o Fujita e Kato estavam buscando pelo espaço mais largo para você posicionar o dado inicial, onde um teorema, um resultado de boa colocação fosse possível. E a Arrieta e Carvalho vão lá e generaliza. Quando a gente substitui formalmente aqui o número zg por 1, a gente reobtém, eu coloco entre aspas, porque nenhum dos dois problemas generaliza o outro. Mas se formalmente você fizer esse passo, você consegue o mesmo enunciado. Bem, a segunda aplicação é um problema de reação de fusão com memória. A segunda aplicação que eu quero mostrar aqui. Novamente, o termo memória se refere a esse núcleo escalar, tá bem? Ela difere dos problemas de difusão clássicos, em que não é considerado acho que o termo, você não pode usar o termo clássico, porque esse daqui também é clássico, mas difere dos problemas em que não se considera efeitos de memória pela presença desse núcleo escalar, também. Aqui a gente está tomando a não linearidade do tipo gradiente, certo? E eu quero estudar a boa colocação desse problema com dado inicial posicionado no espaço de Bezoff. Tá? Aqui eu estou notando por BSPQ, a notação usual, onde o S aqui é o índice da derivada, certo? Então veja só, aqui tem um pulo grande, como quase tudo que eu falei aqui tem um pulo bem grande, mas se você definir o espaço x1, que é o domínio do operador, como sendo o BSPQ, e você tomar a família de funtores de interpolação como sendo a real, então é possível obter que x-alfa que satisfaz a sua escala de interpolação, ela coincide com os espaços de Bezoff. Tá? Então, com isso, tá? O que acontece? Tá, e claro, né?
a escolha do dado inicial posicionado num espaço de Bezoff também não é de graça. Você sabe que os espaços de Bezoff conversam bem com a família de funtores de interpolação real também, e é por isso que nós fizemos essa escolha. Mas, claro, do mesmo jeito que a gente acabou de fazer aqui para o problema de Navier-Stokes, você tem que entender essa não linearidade nos espaços de Bezoff. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver aqui. Aí, veja, nós reescrevemos esse problema na formulação abstrata aqui. A é o Laplaciano, com o domínio sendo o espaço de Bezoff, né? O BSPQ. F, a não linearidade aqui, estou notando por F. Então, o que é que acontece? Aqui, nesse caso, ela é time independent, né? A gente precisa estimar essa não linearidade na escala de interpolação, certo? Então, um certo espaço x1 mais epsilon seria um B2 epsilon mais S. Pelas propriedades dos espaços de Bezoff, você consegue imergi-lo em um espaço de Sobolev W1P, certo? Aqui o 1 é que é o índice da derivada. E, claro, sob certas condições em epsilon e S. E essa não linearidade, saindo de um espaço de Sobolev desse daqui, é bem tranquilo de você estimar, né? Você tem uma função aqui em W1P, o seu gradiente está em LP, quando você toma a norma disso daqui elevado a ρ, isso vai parar em LP sobre ρ, certo? E você tem aquelas desigualdades lá sobre F, você consegue mostrar. Por sua vez, esse espaço LP sobre ρ, você consegue imergi-lo dentro de um espaço de Bezoff, da escala, certo? E aí você denota por x gama, e claro, com todas as restrições, tal, você consegue mostrar depois que o número gama, ele é ρ epsilon mais 1 menos 1 sobre zg. Então, zg novamente vai ser igual à fração 1 sobre 1 menos gama epsilon mais ρ epsilon, certo? E aí você pode aplicar a teoria e obtém um resultado de boa colocação com dado inicial posicionado no espaço de Bezoff. Aqui você fica com essa limitação para o índice da derivada, certo? No trabalho, eu quis pegar o S menor ou igual que 1 mesmo. E, bem, a sua solução epsilon regular é mais que epsilon regular, ela é teta regular, para teta até ρ epsilon, é o que está dito aqui. Então, ela vai até o B, 2 ρ epsilon mais S, certo? Você fica com uma condição sobre epsilon, como também ficamos no problema da Navier-Stokes, um intervalo onde você pode tomar esse número epsilon. Além disso, você tem a condição do comportamento controlado próximo da origem, tem a unicidade de soluções que satisfazem essa condição para o índice aqui epsilon, certo? Ou seja, no espaço x mais epsilon. Bem, então esses foram 2 dos problemas, 2 dos 3, que a gente conseguiu mostrar. E eu vou falar aqui rapidinho sobre as referências, o tempo bateu quase. Bem, o Adams foi a referência que nós utilizamos para a teoria de interpolação real. O Amann, que a gente utilizou muito para a teoria de interpolação abstrata, né, tanto real quanto complexa. O artigo da Riet Carvalho, onde eles tratam do problema parabólico, semilinear, com não linearidades críticas. Esse artigo do Barbour e Sritaran, onde eles tratam da equação de Navier-Stokes com viscosidade hereditária e conseguem um resultado de boa colocação. Lá eles posicionam o dado inicial num espaço bem mais regular que o nosso. O problema é um problema de boa colocação local, mas de natureza distinta. Esse artigo do Calderon, onde ele apresenta o método de interpolação complexo. Tá? Esse artigo do professor Bruno, onde ele fala do problema de Navier-Stokes, ele considera, né, professor, um núcleo escalar com singularidade. Né? Ou, no nosso caso, a gente não admite esse tipo de núcleo. Quer dizer, não é que a gente não admite esse tipo de núcleo, mas o nosso problema aqui, sob as hipóteses que nós colocamos em G, não captaria esse núcleo do professor, mas ele trata do problema de Navier-Stokes e faz uma teoria que já dá indícios do que a gente fez aqui. Esse artigo também do professor Bruno, com a professora Giovana, com o professor Arlúcio, que fala sobre equações de fusão fracionária. Lá eles também trabalham com essa formatação, seguindo essa heurística, uma heurística similar, na verdade. E lá
A não linearidade que eles tomam é do tipo superlinear, tá? Que o outro problema que a gente considerou tinha não linearidade superlinear, esse artigo aqui, acho que está no prelo ainda. O Fujita-Kato, que fala do problema da Navier-Stokes, tá? Para o caso clássico, né? Para fluidos newtonianos. Giga, artigo do Giga, só algumas referências que eu estou falando aqui, tive várias referências lá, mas essas daqui eu achei que mereciam ser, dar o mérito, dar a César o que é de César. O Giga, que fala sobre o operador de Stokes, então lá ele mostra que o operador de Stokes está em uma certa classe, a gente chama essa classe de classe BIP, e essa classe de operadores, o AMO, por sua vez, lá mostra, e o próprio Giga conversa bem com a família de funtores de interpolação complexa. O Haas, que faz um cálculo setorial, um cálculo funcional para operadores setoriais, então a gente visitou muito lá para falar sobre potência fracionária de operador, e lá com o cálculo funcional ele também faz semigrupo, né? O Nunziato, que sugere no seu artigo o modelo com memória para equações de condução de calor, tá? O Pruis, que foi a referência da parte linear, onde a gente foi buscar tudo que podia extrair sobre família resolvente analítica. Inclusive, o Pruis foi a principal referência do meu trabalho de monografia na época da graduação, sob a orientação do professor Bruno. E o Sawano, que fala sobre a teoria do espaço de Bezov, e para essa última aplicação a gente também teve que ir lá se apoiar nos ombros dele. E, bom, esse era o que eu tenho para apresentar. Muito obrigado a todos pela atenção.